Olá, sejam bem-vindos ao canal Mestres da Persuasão. Eu sou o Marcos, então já deixa teu like e te inscreve no canal. Quero que você pense em um momento em que talvez você estivesse interagindo com alguém que você sentia ser difícil, enquanto você está sentado lá e está conversando com eles. Talvez começando a discutir, talvez as tensões estejam começando a aumentar, se você pode sentir suas palmas começando a suar, você pode sentir sua respiração começando a ficar mais curta. Você pode sentir você mesmo ficando com raiva e em algum momento nessa conversa você decide que já teve o bastante, é hora de eu ir embora. Você sai, dá cerca de 5 passos e isso te atinge e você pensa: ah, eu deveria ter dito isso, eu teria totalmente conseguido eles. Isso é um produto de nossos cérebros quando nos encontramos. Alguém talvez pela primeira vez que o vimos e nos apertamos as mãos, dizemos olá. Como você está? Meu nome é Marcos, prazer em conhecê-lo e... algo no fundo da sua mente já está lhe dizendo que você não vai gostar dessa pessoa. Bem, se você já experimentou isso, acredite, você não está sozinho. Nosso cérebro é projetado para a sobrevivência. O que Daniel Goleman chama de estrada baixa. É algo onde olhamos para os outros. Chamamos isso de sistema límbico, nosso. Regulação do medo, nossa resposta de luta ou fuga. Quando lidamos com pessoas difíceis. Ultimamente, o que estamos fazendo é tentando passar por essa resposta. É uma resposta natural. Que temos, na verdade, é uma resposta importante. É a resposta que o estresse causa no corpo. Então vemos coisas como adrenalina, norepinefrina, cortisol inundam o sistema quando estamos envolvidos com essas pessoas difíceis e estamos em um estado aumentado de ansiedade durante isso e nossos outros sistemas começam a se desligar. Não pensamos racionalmente, nosso metabolismo diminui. Podemos até ter acne por ter muito hormônios do estresse no corpo. É assim que queremos viver nossas vidas. Conflitos no local de trabalho entre pessoas difíceis têm impactos sérios. Ultimamente, o que faz é causar rotatividade, absenteísmo, pode até causar falhas em projetos. Então, o que podemos fazer sobre isso? Não podemos mudar o comportamento de outras pessoas. Não posso fazer alguém se comportar da maneira que eu quero que eles se comportem. Então, acho que talvez precisamos olhar para um quadro diferente de operação interna quando olhamos para pessoas. Uma das maneiras de começar a mudar essa conversa conosco é olhar para como rotulamos eles. Então, rotulamos alguém de difícil ou esses arquétipos que tendemos a criar. Então, por exemplo, uma das pessoas que você pode encontrar no escritório. Você entra para conversar com eles e eles não levantam a cabeça. Eles estão lá sentados, estão mandando mensagem, estão mexendo no computador. E eles não estão prestando atenção em você. Esse é o arquétipo do não ouvinte. Temos outros arquétipos, como o que sempre tem que se sobressair. Se você já esteve em uma festa e conta uma história e então o que acontece? Alguém tem que contar uma história melhor, ou você compra um vestido novo e alguém tem que comprar um vestido melhor, ou algo do tipo, sempre tem que se sobressair. E quanto ao fofoqueiro, a pessoa que anda por aí fofoqueando sobre diferentes pessoas no escritório, quase só para causar problemas. E quanto ao ranzinza, a pessoa que já esteve lá, fez isso, e lembra dos dias de glória de tudo que está certo ou errado com sua organização. Agora, parte do meu quadro é comportamento, e posso garantir que em algum momento, quando eu estava falando sobre esses arquétipos, você associou um nome e um rosto a cada um desses indivíduos. Sim. Sim, eu vejo-os. Quando olhamos para isso e entendemos que esses são os diferentes comportamentos que realmente nos afetam individualmente, sabemos que precisamos mudar. A mensagem simples é esta: por que devemos mudar nós mesmos por causa do comportamento de outra pessoa? Porque é o seu ataque cardíaco. Esses hormônios do estresse são assassinos, é o seu ataque cardíaco.
Então, se não podemos mudar o comportamento de outras pessoas, a única coisa que podemos mudar é o nosso próprio comportamento. Vamos analisar uma abordagem única através da inteligência comportamental. A inteligência comportamental realmente tem 4 quadrantes para explicar comportamentos existentes, prever comportamentos futuros, influenciar o comportamento de outras pessoas e controlar nosso próprio comportamento, e vamos falar sobre isso no contexto de pessoas difíceis. Então, uma das coisas que queremos olhar é como explicamos os comportamentos quando vemos alguém fazer algo que realmente não gostamos e rotulamos eles, talvez eles sejam teimosos. Mas ao mesmo tempo, não poderíamos ver nosso amigo fazendo isso e dizer que eles são apenas determinados? Vemos alguém fazer algo que achamos agressivo, mas do outro lado das coisas, olhamos para nosso amigo que faz exatamente o mesmo comportamento e dizemos: uau, eles são dedicados, motivados, apaixonados, até. Então, alguns desses rótulos começam a infiltrar a maneira como entendemos o mundo. É um viés que temos, então queremos olhar um pouco mais fundo e fazer a pergunta do porquê. Por que alguém se comportou assim? É algo inerente, é um desejo intrínseco que os está impulsionando a se comportar dessa maneira? Agora, esta é uma pergunta difícil porque estamos no calor do momento. Uma das coisas com as quais ficamos realmente frustrados é conosco mesmos naquele momento. Não nos damos o tempo para realmente perguntar, apenas rotulamos e continuamos. Mas novamente, é o seu ataque cardíaco, é a sua organização que está sofrendo. Então temos que olhar para isso de uma maneira diferente. Fazer perguntas é uma das melhores maneiras de explicar o comportamento e vou lhe dar um exemplo de um estudo de caso, um dos meus estudos de caso favoritos, quando eu estava trabalhando com 2 divisões diferentes em uma organização de gestão. Uma divisão tinha um gerente e eu os vou renomear como Jean e Luiz para proteger os culpados. Tínhamos Jean de um lado e Luiz do outro, e esses dois simplesmente não conseguiam se dar bem de jeito nenhum, estavam constantemente em desacordo um com o outro, fazendo projetos falharem, e, no final, fui chamado para dar uma olhada nisso e dizer quais comportamentos existentes estão criando essa situação. Então, eu fiz Jean e Luiz escreverem tudo o que sentiam sobre a outra pessoa. Pedi a eles para colocar tudo no papel e depois me enviar. Então, dou uma olhada nisso, reviso e, enquanto estou lendo, o valor de ser um observador externo e objetivo é algo incrivelmente valioso. Tirar-se de uma situação é algo que você também pode fazer. Enquanto eu li tudo de Luiz sobre Jean e Jean diz: Luiz está constantemente vindo ao meu escritório fazer perguntas, está me incomodando, nunca me deixa em paz, está sempre em contato, ok. Então, eu leio o de Luiz e Jean diz: Marcos simplesmente não pode ser incomodado comigo. Meu gerente está sempre me dizendo para ir até Jean e fazer essas perguntas para saber mais, porque toda a sua experiência, seu conhecimento, seu valor para a organização. Mas ele simplesmente não escuta, ele simplesmente não ouve. Então, trago essas 2 pessoas e as coloco à mesa e compartilho com elas a perspectiva um do outro e juro que foi como no quadro A Dama com Arminho. Quando de repente eles se olharam e pensaram: meu Deus, eu não tinha ideia. O texto destaca a importância de questionar e entender os comportamentos das pessoas difíceis em vez de simplesmente rotulá-las. Um estudo de caso ilustra como 2 pessoas em conflito mudaram sua perspectiva ao ver a situação do ponto de vista do outro. Isso ressalta como a comunicação e a empatia são essenciais para lidar com conflitos interpessoais, mostrando como a compreensão mútua pode transformar relacionamentos. Eu vou ficando por aqui, já te inscreve para não perder nenhum vídeo. Um abraço do Marcos.